Olá, aqui é Amanda Marques e hoje nós vamos ter um vídeo especial com a Maiara Natana. Ela é arquiteta e foi uma das minhas primeiras alunas no curso presencial. Então, nesse vídeo, nós vamos contar como foi a jornada dela e como ela está hoje, se destacando e tendo muito sucesso. Então, bora lá para a nossa entrevista. Oi, Maiara, tudo bem? Que prazer enorme estar aqui contigo, conversando, né? Muito tempo que a gente não se fala. E aí, eu vi um projeto teu que eu falei assim, não, eu preciso conversar com a Maiara, porque faz muito tempo que eu não converso com ela. Tudo bem com você? Oi, Amanda, tudo bem? Faz muito tempo, né? Muito tempo Muito mesmo. tempo mesmo. 10 anos. Faz um tempinho que a gente não se falava e eu até me assustei quando eu vi que você já está formada, já está caminhando muito bem. Eu falei assim, nossa, eu lembro da Maiara, aquela menina, né, de 10 anos atrás, e de repente está aí, um mulherão aí, trabalhando, correndo, caminhando, crescendo na carreira. E isso me deixa muito feliz, assim, porque eu sempre torci muito por você, você sabe que sempre você esteve no meu coração, né? Desde quando você era minha aluna e ainda por cima eu participei lá como tua coordenadora, né? No projeto que você fez para a DECA, num concurso. E Concurso, é. desde então você sempre ficou no meu coração. Eu não consigo pegar e não consigo não te acompanhar, né? Então é um prazer enorme falar com você hoje. E aí, Imagina, fizeram mesmo. e me diz uma coisa, eu estou curiosa aí, né? Eu quero contar também para minha audiência aí como é que você está, né? Porque, poxa, se você tinha 17 anos, isso foi em 2008, então agora já passou praticamente 11 anos aí disso, né? Desse período. Como é que você está agora? Como que foi essa jornada? Como que foi o teu início dessa jornada, logo depois que você começou a trabalhar? Então, eu fiz o curso, né? Terminei em 2009. Em 2010 já comecei a faculdade. Aí acabei em 2015, fiz a colação em 2016. Projeto em si eu faço desde 2014, né? Mas escritório em si, eu digo que eu tenho desde setembro de 2015, 16. Vai fazer 3 anos, gente, tá difícil. Mas, enfim. O início, depois da faculdade, assim, é sempre difícil, né? Sempre difícil. Muitas dúvidas, a gente não sabe o que que faz, procura emprego e muita gente não quer contratar recém-formado. Então, é bem difícil, assim. Então, no início ele é sempre muito complicado, é muito complexo esse início, porque querendo ou não, você acaba de se formar, você está cheio de dúvidas, você não sabe por onde começar, e não é uma coisa sua ou minha, né? Todo mundo passa por esse processo. Mas eu lembro que lá atrás, quando você estava fazendo o curso técnico, você já estava começando a desenvolver seus projetos para poder começar a sua carreira. E aí você decidiu fazer a faculdade de arquitetura, né? E depois dessa faculdade, você teve algumas dificuldades, como você citou, e qual foi o caminho que você seguiu para não ficar refém desses medos, dessas inseguranças, já que era difícil conseguir estágio, era difícil se colocar no mercado. Qual foi o caminho que você seguiu? Então, quando eu saí da faculdade, né, ninguém quer contratar um recém-formado. Eles chegavam a mandar currículo para quem estava procurando estagiário, tentava de tudo. Aí eu trabalhei numa loja de mobiliário corporativo, aqui em Blumenau mesmo, mas não foi basicamente na minha área, não foi projetando ambientes corporativos, né? Foi como vendedora de carpetes, não foi nem de imobiliário, foi de carpetes. Assim, não posso dizer que foi ruim, porque foi um aprendizado muito grande, de várias outras coisas que nem vem ao caso, mas uma delas, por exemplo, design biofílico, que é muito legal e estudar um pouco mais a fundo, né? Mas eu vi que aquilo não era para mim. Qual era o design mesmo que falhou um pouquinho aqui? Design biofílico. Oi? Falhou o áudio, daí a gente não conseguiu te ouvir. Foi design biofílico que eu Ah, falei. legal. Uhum. É bem legal. E muitas coisas. Eu vi que não era para mim, porque basicamente o que eu vendia aqui em Blumenau não é bem aceito, o carpete, digamos assim, né? Mesmo que seja para
para outras coisas que não seja uso residencial, na casa toda, como era antigamente, né? Mas, enfim, foi uma coisa, foi aprendizado. Mas nessa loja mesmo, como eu não atendia tanto, assim, porque a experiência, ainda estava ganhando experiência como vendedora mesmo, é, basicamente, quando eu estava dentro da loja, eu pegava os projetos corporativos, que eu fazia já muito bem o 3D, então o pessoal que trabalhava lá pedia já para mim fazer o projeto 3D daquele projeto corporativo. Então lá dentro eu ganhei muita experiência com o projeto corporativo mesmo, com ergonomia, coisas assim, e é bem legal isso. Mas, como vendedora, eu já vi que não vale a pena, não posso investir meu tempo, não é uma coisa que eu gosto, então eu não consigo focar, sabe? Então, um negócio mesmo interiores. Dizem que o Mas primeiro... Pode falar, desculpa. Depois que eu saí de lá, então, eu fiquei uma semana, basicamente, em casa, matutando o que eu faria. Eu mandei currículo para vários lugares ainda, mas eu decidi, meu pai eu ainda morava com os meus pais na época, meu pai tem um escritório em casa, só que ele também, muitas vezes ele é representante comercial, então muitas vezes ele trabalha em casa também. Eu acabei fazendo uma faxina no escritório dele. Não, agora eu vou montar o meu escritório. E a partir daquele momento eu disse que eu tenho um escritório, mas foi 6 meses até ter o primeiro projeto pago, digamos assim. Mas até lá eu fiz milhões de projetos. Inventava. Um deles foi até do curso técnico. Tinha uma casa geminada que eu fiz no curso técnico para... Não, mentira, eu tô confundindo. Foi na faculdade. No início, bem no início da faculdade, ainda era desenho à mão, como no curso técnico, né? E eu achei esse desenho à mão fazendo essa faxina. E eu disse, não, eu vou pegar esse aqui, eu tenho um projeto, digamos assim, que eu posso mobiliar. Então, eu peguei essa casa geminada, que na época era mais um sobrado, digamos assim, né? Era grande até. E mobiliei e fui fazendo, inventava, vou fazer uma lojinha, vou fazer, sabe, tudo para ter portfólio, digamos assim, né? Para quem querer me contratar, saber o que eu sou capaz de apresentar, digamos assim. E ali você montou teu portfólio e foi mostrando esse portfólio que você conseguiu teu primeiro cliente. E o primeiro cliente a gente nunca esquece, né? Não. Não. O primeiro projeto foi do quê? Foi bem simples, na verdade. Foi um quarto só. Mas, assim, e de família, né? Mas não era a minha família daí, era a família do meu namorado. Mas, enfim, foi, assim, bem tranquilo até, mas aquela, assim, vou contratar porque a mãe tá... Então, assim, não que o portfólio não ajudou, porque talvez essa pessoa nem viu o portfólio, a pessoa talvez não tenha muito acesso à internet. Mas o primeiro projeto do escritório foi esse. Mas o primeiro projeto que eu ainda não falava que eu tinha escritório foi um apartamento inteiro. Então, assim, foi antes de eu ter escritório, eu fiz bastante coisa. E depois que agora eu tenho escritório. Daí vem aquele baque, assim, não, os clientes não batem na porta. De alguma forma eu tenho que mostrar o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, né? Então foi onde eu procurei o portfólio mesmo para ter alguma coisa. Bacana. Me diz uma coisa, Mayara, você fez o curso técnico de design interiores e aí você resolveu fazer a faculdade de arquitetura. Por que você resolveu fazer? Como é que foi essa ideia de ir para a faculdade? Já que você já tinha um curso técnico, você poderia trabalhar como designer de interiores. Sim, na verdade, eu já queria fazer a faculdade de arquitetura. Aí o meu pai, ele chegou para mim e perguntou, você tem certeza? Eu gosto bastante. Desde 12 anos, na verdade, eu falo que eu quero fazer arquitetura. Uhum. Mas é naquela, né? Tá falando aí porque eu ouvi em algum lugar, alguma coisa assim, né? Da minha família não tem nenhum arquiteto, então
por que que eu iria, né, querer. Daí meu pai ficou nessa, né, tá com certeza mesmo, tu vai fazer arquitetura e tal. Aí eu vi a propaganda do curso técnico, mas eu ainda estava no ensino médio. Daí como é que faz? A gente foi lá, eu e minha mãe, conversamos com o pessoal do curso e tal. Eu fiz o curso enquanto eu estava no ensino médio. Recebi o diploma só depois, né, que eu apresentei que eu tinha acabado o ensino médio, porque na verdade não poderia, né? Mas enfim, fiz o curso técnico. Daí eu disse para o meu pai, não, eu tenho certeza que eu quero fazer arquitetura porque eu vi que eu gosto. Mal sabia eu que interiores na faculdade é o que menos, né, se aprende. Mas, ok, entrei na faculdade e seguimos aí. E aí, depois que você fez a faculdade, você falou ali no início que você teve muitas dificuldades, né? Até porque na faculdade não se aprende nada de interiores, né? Não. Mas tem o que aí? Com o fato de você ter a faculdade, você consegue fazer reformas, né? E você faz Sim. algumas reformas, inclusive. Então, o Sim. designer de interiores, ele pode fazer toda a decoração, só que a parte de reforma ele não pode fazer. Isso foi um diferencial para você? Quais foram os diferenciais que você sentiu entre o curso técnico e a faculdade? O que que um ajudou e o que que o outro ajudou para você? O curso técnico, na verdade, me ajudou muito no início da faculdade, porque o início da faculdade, pelo menos aqui na minha época, era basicamente só desenho à mão. Então, me ajudou muito e, assim, não vou dizer que eu corrigia professor, jamais faria isso. Mas tinha muita coisa que no curso eu aprendi, que eu cheguei na faculdade e eu vi o professor fazendo diferente e que eu já tinha visto em outros lugares, porque eu gostava bastante de ver revistas, de sites, né, de pesquisar bastante sobre o assunto. E que estava diferente. Não estou falando que estava errado, né? Mas estava diferente. Então, assim, eu acredito que para a área, o curso é que valeu para mim. A faculdade, para a minha área, né? A faculdade, não que não tenha valido, mas assim, o interiores, a gente tem uma matéria no final do curso, que daí já é quando eu basicamente estava fazendo projetos já. Então, assim, se eu não tivesse o design de interiores no começo, eu não conseguiria fazer esses projetos para os clientes, né, durante a faculdade. Então, a faculdade é ótimo, que nem tu falou, para reformas, essas coisas assim. Arquitetônico também, apesar de eu fazer bem pouco, faço mais reforma e ampliação mesmo. E Uhum. porque daí é uma coisa que a pessoa já, para esse ambiente aqui ficar legal, a gente pode quebrar essa parede e aumentar. Então, é uma coisa que ela tá mais para o interiores, né, essa reforma. E basicamente também para fachadas, coisas assim, também fica bem bom. Entendi. E me diz uma coisa, hoje você trabalha com qual tipo de projeto? Basicamente é design de interiores. Faço Uhum. também reforma e ampliação, arquitetônico, no caso, e trabalho também com consultoria, né? E a setorização. A setorização eu fiz já em 2 lojas, até nessa que a gente vai comentar hoje, eu vou fazer também, vai ser uma próxima etapa. E uma outra loja eu fiz que era uma agropecuária. A gente entrava na loja e, o que tem aqui? Tem só ração. Não tem só ração, tem 1001 coisas. Então, essa setorização de mercadorias, basicamente, eu ajudei o cliente não, aqui é só coisas para cachorro, aqui é para gatos, aqui, sabe? Essas coisas assim. Trabalha com Então, visual merchandising junto, então. oi? Você acaba trabalhando com visual merchandising também junto no teu projeto. Setorizando melhor, onde vai ter melhor venda aqueles produtos e aonde que vai ficar localizado cada um deles para ter uma circulação da loja. Sim. Muito bacana. Querendo ou não, para fazer o projeto comercial, eu já tenho que meio que pensar nisso.
Mas essa setorização eu uso mais para depósitos. Ali no caso dessa loja, era só isso que eles precisavam. Eles não precisavam de móveis, era só reformular o que eles tinham lá e setorizar mesmo as mercadorias, né? Nessa loja que a gente vai ver daqui a pouco, aí sim a gente tem a parte da loja que também foi pensado, mas a parte de setorização vai ser depois no depósito. E também é de 83 metros quadrados, é bem grande. É uma loja grande, hein? É bem grande. E aí você está trabalhando hoje utilizando o SketchUp, né? Sempre foi o SketchUp? Como é que começou essa jornada para utilizar o SketchUp? Porque na época do curso técnico você utilizava o AutoCAD, que eu lembro. É só AutoCAD. Não, lá no próprio curso mesmo, o professor mostrava, assim, o SketchUp e eu fui me interessando, né? Então, hoje é só o SketchUp. Muita gente me recomendava o Promob. Eu nunca fiz o Promob porque eu mesma não gostava. Porém, perdi bastante vaga de emprego por causa de não saber o Promob. Então, eu já, né, nessa fase ali que eu estava procurando bastante estágio, até em loja, até quando eu fui trabalhar na loja de imobiliário corporativo também, antes eu fiz uma entrevista numa loja que só trabalha com imóvel. Então, perdi bastante vaga, assim, de trabalhar por não saber o promove. Mas hoje é só SketchUp e daí eu uso os renderizadores, daí eu doei, né? Ok. E é muito interessante porque, olha só, você falou sobre essa questão das lojas não aceitarem pelo fato de você não saber o Promob. As lojas em geral e as marcenarias, elas preferem o uso do Promob. Mas, assim, eu percebo que a grande maioria dos arquitetos, dos designers interiores que têm o seu escritório, acabam indo para o SketchUp. Então, uma coisa que eu digo para todo mundo é que não existe ferramenta de trabalho, software, né? Que seja melhor ou pior. O software ele é uma ferramenta de trabalho, assim como um lápis e um papel. Você tem um lápis e papel, você vai fazer um desenho, se você souber projetar, você consegue usar um papel para fazer isso. Caso você não consiga, caso você não saiba, se você não entender de ergonomia, setorização, planejamento, decoração, né, distribuição do mobiliário, você não consegue sair do lugar. Então, você precisa ter todo esse conhecimento para conseguir colocar e expressar, seja no papel, seja no software, né? E se você utiliza o SketchUp e funciona para você, tá tudo bem, tá tudo ok. Porque, querendo ou não, antigamente a gente ficava muito, não, tem que ser o AutoCAD, tem que ser o AutoCAD. Hoje em dia a gente encontra tantos programas, tem o AutoCAD, tem o SketchUp, tem o Revit, tem o 2020 Design, e aí vai, tem tantos softwares que existem aí. Então, sempre tem que utilizar o que é mais fácil para você, né? E para a tua necessidade. Se o teu objetivo fosse ficar trabalhando sempre com lojas, por exemplo, o ideal seria você ter feito Promob. Mas como você tinha a ideia de abrir o teu escritório e você sempre se adaptou muito bem ao SketchUp, então continua com ele, porque ele faz com que você consiga fazer todas as etapas. Inclusive, pelo que você comentou comigo, você trabalha hoje só com o SketchUp, né? Inclusive para fazer os desenhos em 2D. Me conta um pouquinho. Só com o SketchUp. Eu tinha muito essa necessidade porque eu trabalho sozinha ainda, não tenho ninguém contratado, ninguém, né, estagiário. Então, é só eu, no caso. Então, eu preciso me agilizar, digamos assim, no tempo, né? Não posso ficar, sei lá, 4 dias fazendo um detalhamento. Então, o que eu fazia antes? Eu fazia plantas no CAD, passava para o Sketch, voltava para o CAD para o detalhamento imobiliário, elétrico, tudo que precisava. Aí eu conheci o Layout, que é um programa que vem, ele já instala junto com o SketchUp quando você instala. Então, e eu sempre abri esse programa e, meu Deus, como é que mexe nisso? E eu comecei a dar uma pesquisada e é maravilhoso. Aí, hoje eu trabalho diretamente no SketchUp, importa, ele já direto do programa aberto, você clica lá em arquivo, abrir com layout, já direto do SketchUp mesmo. Então, ele já vai para lá. Você coloca em escala, tem texto automático, isso é uma maravilha. Texto automático, então, em todas as pranchas, ele vai ficar o mesmo texto.
é maravilhoso, assim. Então, e daí se eu preciso de uma alteração, o cliente me pediu uma alteração perto da hora de encaminhar para a marcenaria, por exemplo. Depois de ter dado ok, ele voltou, mas eu pensei mais um pouquinho, que tal a gente mudar isso aqui? Eu vou lá, altero o 3D. Quando eu abri no layout, desculpa, ele já vai mostrar o que foi alterado com uma manchinha vermelha. Então, assim, por exemplo, depois de cotado, né? Depois de cotado, essa manchinha vermelha vai ficar na cota. Não, aqui foi alterado, então vamos mudar essa cota aqui. Então, é maravilhoso, assim. Eu fiz vários cursos de Revit, não me adequei ao programa, não consigo. Então, até hoje, assim, eu admiro quem consegue, mas o SketchUp para mim é maravilhoso. Então, agora vai ser o layout, agora mesmo que eu não largo. E ali a gente utilizou num vídeo que eu fiz anteriormente, né? Que é justamente esse projeto que a gente vai falar. Eu utilizei ali um vídeo que você me mandou do ambiente que ele não está renderizado. Qual é a diferença para você? Qual é a vantagem da renderização e não estar renderizado um desenho? Assim, o render ele sempre vende mais fácil, né? O projeto, porque os clientes, por exemplo, eles não são como a gente que entra num ambiente, por exemplo, e já consegue imaginar ou sai alterando, né? Eu em restaurante, por exemplo, saio alterando tudo na cabeça. E para o cliente, às vezes, dependendo do cliente, é muito difícil ele entender alguma coisa. Não que sem o render ele não vai entender, mas, por exemplo, iluminação, espelho, coisas assim, é muito difícil entender. Então, eu gosto muito do render para essas coisas, mas no caso do Bazar, é um projeto muito grande. Para ter uma ideia, o total da loja e o depósito tem 245 metros quadrados. Uau! Que é basicamente a loja toda hoje. Uma parte bem pequena, que eu posso mostrar para vocês depois, quando a gente vê a planta, é uma outra loja hoje que é de roupas daí, mas essa loja vai sair. Então, 245 metros quadrados de loja é muita coisa. E para fazer isso ali no SketchUp, sendo que para mostrar para o cliente eu preciso colocar a decoração, por exemplo, que ela vai vender nas prateleiras, fica muito pesado o arquivo. E precisaria de um computador, né, maravilhoso. E não é o que acontece, Porque o dia a dia não é assim, né? Você não vai comprar um computador Power Mega para fazer uma coisa específica. Então, só para fazer o render. Às vezes, você ter ali o SketchUp, desenvolver todo o projeto e que a pessoa consiga ver, mesmo sem ter o renderizador, né? Você consegue trabalhar. Não, às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso saber de render para poder vender projeto. Fica mais bonito? Vende a imagem? Vende. Mas, assim, isso não vai te impedir de poder trabalhar e fazer o teu trabalho, o teu projeto, né? Às vezes, eu vejo alguns renders, eu tenho bastante grupo de VA, por exemplo, e Lumion também. Hoje eu não trabalho mais com Lumion, mas eu tenho bastante grupos no Facebook e várias pessoas postam, assim, algumas coisas. E tem alguns renders que o pessoal acha que ficou legal, mas na verdade, se tivesse deixado sem render, ficaria mais bonito, sabe? Sim. Então, eu acho que tem que, se quiser fazer o render, tem que fazer, saber fazer, no caso, né? E ali no caso do Bazar, eu preferi fazer o vídeo, eu combinei com a minha cliente, porque eu estava até atrasada para a entrega já. Aí eu combinei com ela, eu vou fazer algumas imagens específicas onde tu vai ver a iluminação, vai ver onde tem espelho, vai ver onde tem o tijolinho, vai ver onde tem, digamos, o brilho, né, do MDF, do piso, mas eu não vou fazer de tudo, porque tá impossível, assim, tava muito difícil de fazer, sabe? Daí eu disse pra ela, mas eu vou te assustar, não, vou fazer uma surpresa, digamos assim, me fugiu a palavra. Aí eu fiz um vídeo, que, é muito rápido de fazer, só coloca lá, ele já fez e deu, acabou. Claro, tem que ter as cenas todas prontinhas ali, mas como eu tinha
para fazer o render, então essas cenas já estavam todas prontas. Aí eu coloquei lá só para fazer o vídeo e, meu, ela amou, assim. Ficou muito feliz. Quase chorou e quase fez a arquiteta chorar também. E ficou realmente muito bonito o teu projeto, viu? Vamos entrar um pouquinho nele agora. Eu vou compartilhar aqui a tela e eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o projeto, tá? A primeira coisa que eu queria que você explicasse um pouquinho para mim é como que você fez o briefing. Enquanto eu vou abrindo aqui, você pode estar explicando já. Como é que foi feito o briefing? Como é que você filtrou? Como é que você conseguiu captar que a cliente precisava disso e não daquilo, né? Como é que foi essa experiência? Então, eles me chamaram lá, me viram através de outro cliente meu e gostaram bastante do projeto. Aí a dona dessa loja, a intenção dela é partir para o e-commerce. Então, por isso vai ter bastante depósito, digamos assim, né? A primeira coisa que eu acompanhava já eles no Instagram mesmo, nas redes sociais. E eu vi que era mais decoração, mais garrafinhas, mais coisas não tão bazar, assim, né? Que eles mostravam nas redes sociais. Então, a minha primeira pergunta foi: você vai manter todos esses produtos para venda ou vai partir para um lado mais decorativo, como está me parecendo pelas redes sociais? Ela disse sim. Eu acho, né? Até ela mesma talvez estava em dúvida ainda se iria ou não, mas eu acho que sim. Eu acho que vai ser mais decorativo mesmo, porque eu acho muito legal esse mercado e na cidade é uma cidade aqui perto de Blumenau, não é em Blumenau essa loja, né? Então, ela foi mais para esse lado mesmo. Então, mas isso foi em outubro, não foi nem agora, foi em outubro dessa primeira reunião. Aí, o que vamos fazer aqui? Eu quero só fechar aqui. Aí, a ideia dela, que ela me fez, né, me falou no caso, é fechar metade da loja para fazer estoque. E um pedido dela foi que tivesse uma área para o cliente, porque às vezes, por exemplo, vai uma mãe com filho lá e o filho fica incomodando, né? Daí ter um espaço para esse filho ou até para o marido, talvez, que vai junto, né? Eu não sei se no bazar iria, mas eu acredito que sim. Então, foi basicamente o que elas gostavam de cores, né? E assim, o que teria para vender, porque teria que partir daí o meu projeto, digamos assim, porque daí eu saberia quantidade de imóveis que eu iria ter, né? Aí numa segunda reunião já esse ano, daí sim a gente foi para os pontos mais específicos. O que vai ficar de imóvel existente? Porque nesse projeto tem móvel existente também. São duas mesas que, na verdade, elas foram pintadas. Elas são de cor de madeira mesmo. Tem um armário que ele está com quase um destaque ali, bem bonitinho, rosa também. Também é um armário antigo. A gente chama, eu e elas, no caso, de armário da vovó, porque ele é mais antigo. E muita coisa foi indo assim. Então, e tem as duas vitrines também, que iriam permanecer. E a gente deu uma alterada daí, né, nessas duas vitrines. Mas foi basicamente isso. Então, peraí, Mayara, deixa eu mostrar todas as imagens, mostrar o vídeo e você vai contando lá no vídeo tudo isso que você estava me contando agora, né? Quais foram as alterações, o que foi pintado, quais foram os móveis que ficaram, qual foi que você projetou, para daí sim a gente poder visualizar o que você está falando. Peraí. Para! O nosso vídeo está muito legal, né? Tem muito assunto bacana que a Mayara está falando pra gente, mas está ficando muito longo esse vídeo. Então, sobre o projeto dela, eu vou contar no próximo vídeo. Vamos lá?